Quarta, 18 de janeiro. Verso para memorizar. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Malaquias 3, verso 10. Dízimo sobre o lucro bruto ou líquido? Calculamos nosso dízimo sobre nossa renda, se somos pagos por hora ou por salário, e calculamos sobre nossa renda ou lucro, se somos autônomos e temos nosso próprio negócio. O governo desconta impostos do salário do trabalhador para cobrir o custo dos serviços como segurança, estradas e pontes, seguro-desemprego, etc. A questão do valor bruto ou líquido envolve principalmente se devemos devolver o dízimo com base em nossa renda antes ou depois de tais impostos serem descontados. Aqueles que são autônomos podem deduzir legitimamente o custo da execução dos negócios para determinar seu lucro real antes da dedução de seus impostos pessoais. Estudos sobre os hábitos de doação revelam que a maioria dos adventistas devolve o dízimo sobre a renda bruta, ou seja, antes do desconto dos impostos. De acordo com a Associação Geral dos Adventistas, abre aspas, o dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos. Contribuições para o INSS podem ser descontadas. Fecha aspas. Ouça 1 Reis 17, 9 a 16. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Pergunta 7. Qual era a situação da viúva antes de Elias ir até ela? O que o profeta lhe pediu que fizesse antes de cuidar de si mesma e do filho? O que podemos aprender com esse relato? A viúva de Sarepta foi informada pelo Senhor que um homem de Deus estava vindo para visitá-la. Quando Elias chegou, ela explicou suas terríveis circunstâncias. Elias primeiro pediu um copo de água e acrescentou, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Isso era egoísmo da parte dele ou ele estava simplesmente testando a fé dela, ou melhor, permitindo que ela exercesse sua fé? A resposta parece óbvia. Como temos visto, lemos em Testemunhos para a Igreja, abre aspas, cada um tem de decidir suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração. Fecha aspas. Como explicar a alguém que nunca devolveu o dízimo as bênçãos que advêm dessa experiência? Quais são essas bênçãos e como tudo isso fortalece sua fé?